Para facilitar a nossa vida, quando o assunto é distância, seja ela muito grande ou muito pequena, existem os múltiplos e submúltiplos do metro. Os submúltiplos são o quilômetro, que é a milésima parte do metro, o centímetro, que é a centésima parte do metro, e por fim o decímetro, que é a décima parte do metro. Já os múltiplos são o decâmetro, que seria um metro multiplicado por 10, o hectômetro, no qual multiplicamos o metro por 100, e por fim o quilômetro, no qual multiplicamos o metro por 1000. E se você reparou bem, toda essa tabela segue com base 10, seja dividindo ou multiplicando, pois assim fica bem mais fácil de entender e fazer a conversão de medidas entre elas. Por exemplo, meu celular aponta que hoje eu caminhei 3,5 km. Caso eu queira saber essa medida em metros, basta multiplicar esse número em 1000, que no caso resulta em 3.500 metros. Ainda tem um jeito bem mais fácil de fazer essa conversão. No caso seria deslocando a vírgula de uma em uma casa. Para a direita quando quer converter para uma medida menor e para a esquerda quando quer converter para uma medida maior. Ainda falando sobre outras grandezas de medidas, temos as medidas agrárias, que são o hectare, que equivale a 10.000 metros quadrados, o alqueire de terra mineiro e paulista, que equivalem a 48.400 metros quadrados e 24.200 metros quadrados, respectivamente. Nesses casos, o are é considerado a unidade de medida fundamental, sendo equivalente a 100 metros quadrados. As medidas, assim como praticamente tudo no mundo, surgiram através da necessidade do ser humano de evoluir. Acredita-se que um dos primeiros sistemas métricos a surgir foi em um local chamado Vale do Indo, no subcontinente asiático, durante o período de 3000 a.C. até 1500 d.C. Pesquisadores acreditam que esse sistema foi criado graças à cultura urbana e mercantilista da civilização daquela época. Outras civilizações antigas usavam partes do corpo como unidade de medida, como os egípcios que usavam a distância da ponta do cotovelo até a ponta do dedo médio de seus faraós, com uma medida chamada cúbito. Já nessa época, também já existia o palmo, que ainda é usado como medida não oficial por algumas pessoas. O segundo, que é a unidade padrão para as medidas de tempo, diferente da maioria das medidas, não segue um padrão de múltiplos e submúltiplos de base 10. Além do palmo e das polegadas, as pessoas antigamente costumavam usar outras partes do corpo para medir, como o braço e o pé, além de outras medidas, como jarda, milha, légua e entre outros. Outros tipos de medidas. É claro que o metro não é a única unidade de medida existente, até porque existem coisas que não podemos calcular com o metro comum, como por exemplo a área de um terreno para construção, quantos objetos uma caixa pode comportar dentro de si, entre outros. Para essas ocasiões, existem outros tipos de medidas. O metro quadrado para medida de área, o metro cúbico para medidas de capacidade. Diferente do metro comum, que é uma medida linear, o metro quadrado é uma medida bidimensional, ou seja, possui duas dimensões, altura e largura. Já o metro cúbico, usado para medir capacidade, possui três dimensões, sendo elas altura, largura e profundidade. Para calcularmos a área, por exemplo, a área de um terreno retangular com 80 metros de largura e 36 metros de altura, basta multiplicarmos esses dois números entre si, resultando em 2.880 metros quadrados. Já para calcularmos o metro cúbico de, por exemplo, uma piscina com 8 metros de largura e 16 de comprimento e 1,5 metros de altura, devemos primeiro achar sua área, ou seja, 8 vezes 16, que resulta em 128 metros quadrados. Depois multiplicamos a área pela altura, ou seja, 128 vezes 1,5, que resulta em
192 metros cúbicos. Você já reparou como as medidas estão presentes no nosso dia a dia o tempo todo? Veja só, quando acordamos, ligamos o celular e a primeira coisa que olhamos são as horas. Quando vamos em uma loja de artesanato, compramos tecidos em metros. Quando vamos ao supermercado, compramos frios em gramas. E até quando passamos por um terreno à venda, podemos ver a medida em metros quadrados. Mas como todas as medidas que usamos hoje surgiram. Atualmente, apesar de diversos países usarem medidas diferentes, existem algumas medidas que são consideradas básicas. Essas são seguidas pelo mundo todo, que são o metro para medir distâncias, o segundo para medir o tempo, o quilograma para medir massa, o ampere para medir corrente elétrica, o mol para medir a quantidade de matéria, o grau Kelvin para determinar temperatura e o candela para medir a intensidade luminosa. Todas essas medidas fazem parte do Sistema Internacional de Unidades, ou SI de uma forma abreviada, que foi criado em 1960 durante a Conferência Geral de Pesos e Medidas. Em 1793, foi definido que o metro seria a 10.000.000ª parte da distância da linha do Equador ao Polo Norte. A palavra metro tem a origem do termo grego metron, que significa medida. Se você percebeu, essa tabela segue a base de 10, seja dividindo ou multiplicando. Assim fica mais fácil de fazer as medidas entre elas. Ainda tem um jeito mais fácil de fazer essa conversação. Deslocando a vírgula de uma casa para a direita, quando se uma medida menor, ou para a esquerda quando se quer converter a medida para maior. Já que os múltiplos são o decâmetro, que seria o metro multiplicado por 10, o hectômetro, qual seria multiplicado por 100, e por último o quilômetro, pelo qual ia ser multiplicado por 1000. Oi, eu sou Isabela Mello. Eu sou a Rafaela Vitória e nós somos do 7º ano F. A gente vai falar um pouco sobre os ângulos. O que são ângulos? O ângulo é uma figura delimitada por duas retas que saem do mesmo ponto. Esse é um exemplo, ele é o ângulo agudo, olha, eles estão saindo do mesmo ponto, que é esse daqui. A palavra ângulo é usada para nomear dois objetivos. O primeiro é essa abertura entre essas duas semirretas que estão no mesmo ponto inicial. O segundo é o número que usamos para medir essa abertura. Exemplo, 40 graus, 90 graus, 180 graus, 360 graus. Ou seja, quanto maior for o valor numérico, maior será a abertura entre essas duas semirretas. Agora eu vou falar um pouco sobre os ângulos e quais são eles. Vamos começar pelo ângulo agudo. O ângulo agudo é quando a sua abertura em grau é maior do que 0 graus e menor que 90 graus. Esse é o ângulo agudo. O ângulo reto é a medida exata da abertura de 90 graus. Esse é o ângulo reto. O ângulo obtuso. O ângulo obtuso é a abertura maior que 90 graus e menor que 180 graus. Esse aqui é o ângulo obtuso. O ângulo raso
é quando a medida é exata 180 graus. E esse é o ângulo raso. Vértice. Os vértices. O vértice é o ponto de partida de um ângulo. São essas bolinhas aqui do ângulo. Olá! Então, esse é o trabalho do plano cartesiano. O plano cartesiano é formado por dois eixos, um horizontal e outro vertical. O eixo horizontal é o eixo das abscissas, o eixo vertical é o eixo das ordenadas. Junto a essas linhas pequenas que tem neles, eles formam as coordenadas. Por quê? Porque é tudo coordenado. Então, aqui a gente desenhou uma estrela usando o plano cartesiano e as coordenadas. A estrela é um ótimo exemplo para isso, por causa que a gente consegue explicar o conceito de simetria do plano cartesiano, ou seja, quadrante 1 é igual a quadrante 2, quadrante 4 é igual a quadrante 3. Eu não expliquei o que são os quadrantes, né? Os quadrantes são basicamente esses quadrados, formados pelas linhas dos eixos. Vocês estão vendo que aqui tem uma linha que tem números positivos e outra com números negativos. Isso pode ajudar no conceito de simetria do plano cartesiano, porque a gente pode usar as mesmas coordenadas para outra coisa. Para o quadrante 1 a gente tem as coordenadas. Esse ponto aqui fica no 8, 4. Então, aqui a gente pode pegar ele no menos 8, 4. Então a gente só deixa o número negativo. Isso é um conceito de simetria do plano cartesiano. Aqui nós fizemos a estrela com as coordenadas. Algumas coordenadas ficam em ponto zero, no ponto zero, alguns vértices da estrela. Esse é o trabalho sobre o plano cartesiano. Meu Deus, ele não entendeu. Esse é o trabalho do grupo do Cauã sobre desenho cartesiano. Esse trabalho contém as pessoas Rafael, Cauã. What? Sorry, just quickly. What if it's da 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 down down down. Show me what
Oi, boa tarde. Hoje eu vim explicar um pouco melhor sobre o plano cartesiano, que aqui já está montado, mas eu irei explicar melhor. Aqui eu criei algumas atividades para que ajude vocês a entender melhor ou que ajude vocês a saber fazer as atividades. Aqui está. O básico que você tem que saber sobre o plano cartesiano, primeiro você tem que denominar o centro, que eu já denominei, que é o meio. Aqui, ó, aqui está o meio deste lado e o meio deste lado. Que você vai conseguir achar o zero, que é o centro, o meio, que vai conseguir denominar aonde que é o x, aonde que é o y e aonde que é negativo e positivo. Aqui, ó, esta linha, ela é o x e esta a linha assim é o y. Aqui é positivo e positivo, negativo e negativo. Daqui para cima é positivo, daqui para cá é negativo e daqui para cá negativo e negativo. Então, por isso que você tem que saber aonde que é o zero, que senão você não vai conseguir saber em qual linha que começa o negativo ou o positivo. Vamos começar aqui com as atividades. A. 3 e menos 3. 0 menos 3. Aqui, ó. Primeiro, você vai começar com zero e vai começar. 0, 1, 2, 3. Marca um ponto aqui. Como é zero, já está certo, porque é 0 com 3. E aqui está negativo, então você pode ir para esta linha ou para esta linha. Mas aí varia do que você preferir. Vamos para o B. B, 3 menos 4. 3 e menos 4. Pronto, o 3 é positivo e o 4 é negativo. Então, vai ser assim. 3, 1, 0, 1, 2, 3. Marca um ponto aqui. Você não pode já vir e fazer assim, senão você pode se perder. Você marca um ponto aqui para você se orientar. Vem aqui no 0 novamente. Vamos para o negativo. Não tem como nós vir para cá, porque aqui é positivo. Então, nós vai vir para cá, que é negativo. 0, 1, 2, 3, 4. Você marca aqui. Aí, agora, você só junta as linhas e os pontos. C, menos 4 e menos 5. Aqui, vamos começar. 0, 1, 2, 3, 4. Marca aqui, que a gente foi negativo. O 5 também é negativo, então vamos. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Marca aqui novamente. Aqui está negativo e aqui está negativo. Os dois são negativos. Marca aqui um ponto, junta as linhas. E vai indo de cada um. Vamos agora a um positivo. O E, por exemplo. 1 e 4. Os dois são positivos. Então, vamos lá. Aqui, vamos começar. 0, 1, 2, 3, 4. Marca aqui. Esta linha é positiva. Então, está certo. E aqui, 0, 1. Aqui também é positivo, então está certo. Só ligar as linhas e pronto. Vocês entenderam mais ou menos como que é? Agora vamos para essa. Essa você vai descobrir como que é o quadrante. O quadrante ele é assim, ele é dividido. Você tira todas essas linhas aqui e se fica só dividido em 4 quadrados. E ele vai ser dividido em 4. O que significa? Aqui vai ser 1, aqui vai ser 2, e aqui vai ser 3, e aqui vai ser 4. Vai ser contado deste jeito. 1, 2, 3, 4. E aí você vai denominar aonde que cada um está, em qual quadrante. O A está no 2. Por quê? Aqui o A. O A, ele está com a linha dele inteira aqui. Aí você vem a dúvida. Ele está 2 ou 3? Então, esta é uma dúvida que eu ia fazer para a professora. Pois, vamos para o B. O B, 2 também. Por quê? Porque a maioria dele está no 2. 1, 2. Ele está aqui. C, o 3. Por quê? Aqui, ó, ele entra no 3. 1, 2, 3. O D é o 4, porque ele está no quadrante 4. O E é 1, porque ele está no quadrante 1.
Maraísa W. da Silveira, turma 7º ano C. Muito obrigada, tchau! Oi, boa tarde. Hoje nós vamos falar sobre geometria. Geometria estuda as formas dos objetos, analisa suas dimensões e suas posições. A palavra é formada por geo, que é terra, mais metria, que é medida, significa medida da terra. As figuras planas são aquelas que estão no plano, como triângulo, quadrado, retângulo, círculo. Os sólidos são figuras tridimensionais. Esses são alguns dos exemplos que tenho aqui: cone, cilindro. Temos as figuras planas e os sólidos geométricos e copos redondos. Temos como calcular o perímetro e a área e o volume das figuras geométricas. Tudo que vimos, formamos ou fazemos, usamos figuras planas. Faixa de pedestre, parede de uma casa, formato de uma janela, um bambolê, uma bola. No caso, uma esfera é um sólido. Os sólidos geométricos são figuras por planos e são divididos em dois grupos. Corpo redondo, temos o cone, a esfera e o cilindro. Prisma, paralelogramo, pirâmide, cubo. Falar significado da palavra: geo, terra, metria, medida. Geometria é a medida da terra. Podemos calcular o perímetro e a soma de todos os lados de uma figura. É uma figura de apenas uma dimensão, o comprimento. Fechar um espaço.